Já apareceu no CIC? Boa noite a todos os munícipes que nos assistem hoje nessa reunião extraordinária, pelo portal da Câmara, pela página da Câmara do Facebook, aos munícipes aqui presentes, em especial nosso secretário de Saúde, Aline Silva, e ao provedor do hospital, Cláudio Nilo, aos membros do Conselho Municipal de Saúde aqui presente na noite de hoje, aos vereadores e colegas da casa, funcionários desta casa, muito boa noite. Hoje iniciaremos nossos trabalhos aqui, ouvindo um pouco acerca de um tema que está permeando nossa cidade, que é a desabilitação dos leitos de UTI Covid no nosso município, na Santa Casa daqui de Itanhandu. E para isso, para que a gente sane as dúvidas e veja o que de fato o município está pensando a curto prazo, a longo prazo, quais são as demandas, as necessidades, que a gente possa abrir uma discussão aqui acerca da UTI Covid. O nosso tempo é um pouco curto, pois temos, posterior a essa reunião, já a nossa reunião ordinária, que acredito eu que atrase alguns minutinhos para iniciar, mas é por uma boa causa. Então, nada melhor do que ouvir da secretária municipal de saúde e do provedor da Santa Casa as necessidades e as demandas que o sistema de UTI necessita. Então, por isso, gostaria de iniciar a noite convidando a secretária de Saúde do município de Itanhandu, Aline Silva, para iniciar alguns esclarecimentos acerca deste tema. Obrigado, Aline. Oi, ótimo. Boa noite, senhor Maurício, presidente da Câmara. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, seu Coimbra, e os demais membros do Conselho de Saúde aqui presentes. Boa noite ao Cláudio, provedor da Casa de Caridade, Jaqueline, nossa coordenadora de regulação, e aos funcionários da casa. E a todos os munícipes que nos acompanham na transmissão ao vivo. Gostaria de estar vindo aqui trazer boas notícias, mas elas não são tão boas assim para a nossa comunidade. Nós temos, como todos sabem, a pandemia da Covid, ela iniciou em março de 2020. Nós estamos atravessando aí, agora entrando para o terceiro ano, da pandemia, e houve uma necessidade crescente de leitos, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI, porque os pacientes agravavam, Então, inicialmente, a Casa de Caridade de Itanhandu, ela tomou um ato de grande coragem ao abraçar essa missão de abrir os leitos clínicos para uma doença que a gente nada conhecia, nada sabia, e que muita gente, inclusive na cidade, os rumores saíam, Nossa, mas aí vai vir todo mundo com Covid, não sei se vocês se recordam, mas vai vir todo mundo com Covid para Itanhandu, vai pegar na cidade inteira, porque ninguém sabia muita coisa sobre a doença. Então, eles seguiram descobrindo essa doença e recebendo pacientes de várias cidades, até que no final de 2020, houve a proposta, não só para Itanhandu, como para vários municípios, de habilitar a UTI Covid.
porque via-se que os pacientes estavam agravando e esperando muitos dias para acessar um leito de UTI. Né? Isso aí em todo o Brasil. Então, foram habilitados muitos leitos de UTI Covid no Brasil. Itanhandu manifestou iniciando com 5 leitos e depois credenciando mais 5. Né? Inicialmente, a habilitação era estadual, ou seja, o Estado que pagava, custeava esses leitos, e depois a União assumiu o custeio desses leitos. Uma coisa que é importante a gente reforçar, e isso aí eu tenho falado em todas as minhas abordagens com o Estado, é que no momento de abrir, os representantes do governo de Estado estiveram, assim, muito próximos aos prestadores, o que não ocorreu agora na ação de desmobilização, infelizmente. Então, assim, aquela ânsia que o Estado vinha, marcava videoconferência, esclarecia tudo para o prestador, agora não houve na desmobilização dos leitos. E assim a gente permaneceu ao longo de 2021 recebendo a casa cheia, vamos dizer assim. A Casa de Caridade, ela recebia pela quantidade de leitos disponibilizados, independente de sua ocupação. Então, era oferecido R$ 1.600 por dia para cada leito, e assim foi durante o ano de 2021. Importante a gente reforçar que agora que a diária de UTI foi reajustada. Até recentemente, a diária de UTI convencional era de algo em torno de R$ 480. Então, a diária de UTI Covid, ela realmente chegava a ser o triplo, de repente, da habilitação convencional que muitos hospitais já recebiam. No final do segundo semestre de 2021, ali por outubro, novembro, houve uma solicitação do Estado para que os prestadores que se interessassem em manter, após a desmobilização dos leitos, que era um cenário que todos já sabiam que isso ia acontecer, desde o início, esse credenciamento, ele era tido como um credenciamento temporário. Tá? Isso foi muito bem esclarecido também para todos os prestadores que fizeram parte da grade. E aí, no segundo semestre, eles pediram, então, que se manifestasse quem que gostaria de permanecer na grade após a desmobilização dos leitos. E prontamente o Cláudio atendeu esse chamado, juntamente com a sua equipe, respondeu a todos os chamados do Estado, a toda a documentação que foi solicitada. Então, no final de 2021, o Estado publicou um documento como se Itanhandu fosse um município, tivesse um prestador, que está, vamos dizer assim, está interessado em se manter na grade. Então, esse documento foi publicado por parte do Estado, com todos os prestadores que gostariam de permanecer na grade, após a desmobilização. Porém, quando chegou no dia 31 de dezembro, houve a publicação da portaria 4.226, por parte do Ministério da Saúde. Essa portaria, ela anunciava já a desmobilização dos leitos de UTI Covid a partir de 1º de março. Então, a primeira sinalização do governo federal foi em 31 de dezembro de 2021. Olha, vamos desabilitar os leitos de UTI Covid a partir de 1º de março. Assim que a gente tomou conhecimento, então, a gente procurou fazer reuniões, inclusive no dia 7 de janeiro, nós fizemos uma videoconferência em que estavam participando eu, prefeito, o Cláudio, doutor José Ailton, o Mauro, que é secretário executivo do CONASEMES, do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, o Eduardo, que é apoiador do COSEMES Minas Gerais. Era isso mesmo, né, Cláudio? E o Eustáquio, que é o administrador do Hospital São Lourenço, que também presta serviços aqui, né? Então, nessa reunião, nós discutimos muito a possibilidade de continuidade da UTI. E o Mauro, ele ainda colocou algumas questões relacionadas à série histórica de atendimento da própria Santa Casa. Então, foi levantada a questão da série histórica. Então, assim,
Antes da pandemia, como que a casa operava? Como que era o número de cirurgias da casa antes da pandemia? Né? Tem uma alta taxa de ocupação para justificar uma UTI? Então, todas essas questões ele colocou. E colocou também que ele sugeria, como estratégia, que a Casa de Caridade desenvolvesse bastantes ações para extrapolar o teto dele de produção e, assim, ao longo do tempo, justificar o pedido de uma UTI. Após essa reunião, então, nós mobilizamos os esforços e o prefeito encaminhou ofício para o governador do estado, para o deputado, inclusive, assim, até pedir licença para vocês e justificar a ausência dele. Ele me ligou aqui um pouco antes de iniciar a reunião, que ainda está com muitos afazeres lá na prefeitura, mas que, inclusive, conforme for, ele ainda chega aqui nessa reunião. Mas ele tem participado de todas as reuniões conosco e debatido o tema exaustivamente. Então, nessa reunião, aí depois disso, ele mobilizou os esforços, então foi encaminhado para o deputado José Guilherme, para o deputado Marcelo Aro, que são os deputados que apoiam ele. E aí, a gente ficou sem respostas, até então. Com isso, houve o anúncio do CONASEMS e do COSEMS da incorporação de 6.500 leitos de UTI no Brasil. No dia 4/2, houve a publicação da portaria 220, também do Ministério da Saúde, que credencia os novos leitos a partir de março. Então, essa portaria, ela sacramenta quais são os leitos que permanecerão na rede. E para Minas Gerais foram designados 550 leitos. Minas Gerais apresentou uma necessidade de quase 1.200 leitos de UTI. E somente 550 foram destinados para Minas, a partir de março. Depois disso, em 18 de fevereiro, o Estado ele publicou a deliberação 3740, em que ele fala que vai reconhecer o pagamento dos leitos de UTI que estiverem disponíveis no sistema do SUSFácil, que é esse sistema de transferência de paciente. E reconhece Itanhandu como uma das últimas instituições a serem desmobilizadas, isso dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira. No dia 25 de fevereiro, pré-carnaval, na verdade, essa deliberação não saiu dia 25, ela foi divulgada no dia 26 pela manhã, aí é do Estado, né? A deliberação 3746, ela já desmobiliza os leitos. E nela traz uma informação que foi desesperadora para todos os secretários de saúde. Nós passamos o feriado carnaval em busca de respostas. Porque os leitos seriam desmobilizados a partir de 1º de março, no meio do feriado, com a notícia de que os leitos seriam, a partir de então, custeados pelo próprio município com recursos próprios, ou com recursos da deliberação 3709, que não foi nem empenhada no Estado ainda para pagamento. Ou seja, não tem nem expectativa de recebimento dela. Então, a partir de 1º de março, ficou para os municípios. Tentamos, assim, muitas respostas, isso não só eu, como todos os secretários de saúde. Importante a gente ressaltar que isso não aconteceu só com Itanhandu. Nós temos aqui na região Airoca, Baipendi, Boa Esperança, a gente, Itanhandu, Lavras, São Lourenço, Três Corações e Varginha. Todos esses municípios tinham leitos de UTI Covid. Desses todos, eles eram 95 leitos de UTI Covid. Somente 18 foram convertidos para leitos convencionais, que são 9 em São Lourenço e 9 em Varginha. Fora isso, todos os outros municípios tiveram que desmobilizar seus leitos. Com isso, nós ficaremos na grade de leitos da nossa regional, de 93 leitos, que a gente tinha anteriormente, mais 18, ficaremos com 111 leitos.
Aline, é suficiente? Olha, gente, o próprio levantamento do Ministério, ele já aponta um déficit em torno de 13 mil leitos no Brasil. Se você adotar por padrão, o que diz a OMS, que é um leito para cada 10 mil habitantes, o padrão. Vocês imaginem, assim, outras regiões, existem regiões que são ainda muito mais prejudicadas nessa distribuição de leitos, né? Então, nós temos, o estimado é esse déficit de 3 mil leitos, foram habilitados 6.500. Então, a gente segue no Brasil com um déficit ainda do que de 5.500 leitos, é isso que dá a diferença? 5.500 leitos. Na pandemia, se criou 25 mil leitos de UTI Covid. Desses 25 mil leitos, somente 6.500 ficarão. Aí nós ficaremos no Brasil com algo em torno de 30 mil leitos de UTI no geral, né? Lembrando que a partir de agora não existe mais só UTI Covid. É leito de UTI geral. Não existe mais a UTI Covid. Esses leitos estão desmobilizados no país inteiro. Então, eu gostaria de colocar que, apesar dessa mobilização de esforços, negativas consecutivas, a gente ainda não tem a resposta. Por exemplo, estávamos com 3 pacientes, hoje estamos com 2. Eu estou contando que esse paciente está na minha conta, está na conta do município. Porque até agora eu não tive nem resposta do Estado se esses que internaram anteriormente a 28/2 serão custeados ou não. Eles não posicionam para a gente. Eu mandei ofício para o Zema, para o secretário de Estado, a gente tenta junto à regional, e realmente tem sido assim, desgastante, sabe, para todos os secretários de saúde. Mas nós temos que lembrar algumas questões, que é a excepcionalidade da pandemia, ela flexibilizou algumas regras que voltarão a valer. Então, até mesmo a excepcionalidade da estrutura física. A estrutura física que nós temos, ela não tem alvará sanitário para ser UTI. Né? Ela foi flexibilizada, a exemplo dos 25 mil leitos, que muitos deles foram flexibilizados, montou-se até hospital de campanha, né, com tendas durante esse período da pandemia, porque era uma situação de guerra. Então, era entendido como uma situação que necessitava de ações excepcionais. Agora, voltam a valer as regras anteriores da Anvisa para estabelecimento de leito de UTI. Além disso, esses leitos que forem incorporados, eles não terão a diária paga de 1.600, como estava correndo até agora. É importante também a gente dizer que janeiro e fevereiro pagou por produção. A Casa de Caridade, acredito que o Cláudio vai falar um pouco mais sobre isso, mas pagou o que estava ocupado. Já não pagou mais integral. Vai pagar, nem tem data ainda, viu, Cláudio? Hoje procurei saber, nem previsão tem. Então, assim, nem a UTI de janeiro não foi paga ainda. Além disso, nós temos um custo médio, que cada paciente, em média, custa entre R$ 1.200 e R$ 1.400 numa UTI adulto. O que equivale a gente pensar aí no orçamento em torno de R$ 4.300.000, R$ 4.400.000, no final de um ano. Para os senhores terem uma ideia, o orçamento da saúde todo, de fonte de recurso próprio, é de 10 milhões. Para fazer saúde um ano inteiro, retirando de recurso próprio. Então, o custeio de uma UTI ele equivaleria a metade do orçamento da saúde hoje em dia. Mas nós não podemos, na verdade, eu como secretário de saúde, eu gostaria muito de estar chegando aqui e comemorando, né, ou fazendo uma desmobilização amigável, incorporando esses leitos para a rede de UTI, porque eu sofro com as transferências, né? Eu sou uma das pessoas que sofre com a falta de leito, não sofro diretamente porque não sou o paciente, mas eu sofro junto com a família. A família liga, muitas vezes a gente precisa prestar ajuda, precisa estar interferindo. Então, realmente, assim, para mim o ideal seria que a gente tivesse uma UTI mesmo. A gente conseguiria resolver, e tem um legado da pandemia que a gente não perde em Itanhandu, que é o aprendizado e a bagagem que esses profissionais tiveram durante a pandemia.
eles lutaram muito bravamente, né? E com isso eles salvaram muitas vidas. Esse legado a gente não perde, entendo. E, inclusive, ele fica porque a gente não está desistindo da UTI. O sonho de ter UTI não acabou. Só que a gente precisa buscar não só a questão do credenciamento sanitário, para dar segurança para o paciente, para dar segurança para o profissional, como também o credenciamento financeiro. Porque, senão, daqui a pouco, o nosso hospital não tem condições de manter nada. Nenhum pronto-socorro, se ele for comprometido do ponto de vista financeiro. Então, nós temos feito várias reuniões, inclusive ficou acordado da Casa de Caridade fazer um estudo da parte financeira, do impacto da UTI, quanto que custaria de fato, né, perante toda a receita da casa, e também buscar a aprovação da estrutura física, para que nós tenhamos um projeto aprovado e buscar recursos para execução do mesmo. Eu acho que a Casa de Caridade ela está em oportunidade de um crescimento único, que apesar de todos esses defeitos, né, nessa questão da desmobilização que eu coloquei, nós temos uma política agora, estadual, de incentivo à cirurgia eletiva, que nunca houve antes. Então, realmente, se estruturar e conseguir fazer essas cirurgias, executar, buscar recursos de outros municípios, está na hora da Casa de Caridade crescer, realmente. Né? Crescer com isso, crescer com a oftalmologia. Nós já somos referência de oftalmologia para 154 municípios do sul de Minas. Então, é hora da gente crescer e se fortalecer dentro disso. Bom, eu acho que era basicamente... E a sala de estabilização também. Nós fomos credenciados agora como uma sala de estabilização, como parte da rede de urgência e emergência. Então, o nosso pronto-socorro passa a ser enxergado dentro da rede estadual como um ponto de atenção de rede de urgência e emergência. Né? E isso antes não era visto assim. Então, Itanhandu vai ganhando essa importância, essa oportunidade de crescimento que nós também não podemos deixar passar. E seguir na luta desse credenciamento de UTI. Tá? Mas eu acho que assim, a gente tem que somar os esforços, e, inclusive, eu me coloco à disposição para sugestões e, de repente, se a gente encontrar outros caminhos. Certo? Então, gostaria de agradecer a atenção de todos. Quer que abra já para dúvida, Mauricinho, ou deixa o Cláudio apresentar aí? Então, tá jóia, gente. Muito obrigada, estou totalmente à disposição. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado, Aline, pelos esclarecimentos, né, iniciais. Acredito que o Cláudio continuará com os mesmos esclarecimentos, apontando um pouco mais da realidade fática do nosso hospital. E quanto aos vereadores, eu vou abrir mais 5 minutos durante a fala na reunião ordinária, para que possa, se quiser, tecer alguns comentários sobre o que foi dito na reunião anterior aqui, que é essa reunião, né, para que a gente consiga tentar ver se encerra isso e com o menos atraso possível a nossa reunião ordinária. Dito isso, convido ao provedor da Santa Casa, Cláudio Nilo, para que faça seus apontamentos aqui. Não sei se eu posso tirar a máscara, pode? Acho que assim a gente fica mais à vontade. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras da Aline aí, para que eu não esqueça ninguém, cumprimentando a todos, conforme ela já fez, todos os presentes aí.
pessoal aí do Conselho de Saúde, vereadores e tudo mais. Aline, parabéns pela sua fala, foi muito esclarecedora. João Paulo, você pode passar aí, por favor? Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar com uma palavra de agradecimento, começando aí pela população de Itaiondu, que lá em 2020 se mobilizou bastante e contribuiu com quase 110 mil reais, lá em 2020, muito antes da gente chegar na provedoria. Contribuiu com 110 mil reais em torno disso, além do que ela continuou fazendo, inclusive já na minha gestão, com rifa do carro, com leilão de gado e o próprio carnê de doação. Então, a população realmente merece isso. Uma outra palavra de agradecimento aos profissionais, não só da UTI, mas do hospital como um todo, mas principalmente da UTI, também aos funcionários, porque não mediram esforços, obrigado, não mediram esforços no sentido de fazer da UTI de Itaiondu, no combate à Covid, uma coisa que a gente realmente se orgulhasse. Principalmente naqueles meses de abril, maio, junho e julho, na época da segunda onda. Acho que todos ficaram sabendo, eu vim aqui até chorar as mágoas aí que eu precisava de recursos, cheguei a vir aqui na Câmara, em vários lugares, mas esse pessoal realmente merece aí o nosso agradecimento e o nosso aplauso. Também agradecer as doações de equipamentos que nós tivemos em 2020, na época da montagem da UTI. Esses equipamentos nós recebemos da FIENG, 2 respiradores, do Ministério da Saúde e também do Aviário Mantiqueira, 2 equipamentos. Mais à frente, a gente começou, né, a montagem foi uma coisa sendo feita paulatinamente e tudo. Então, os equipamentos que a gente conseguiu agregar na UTI Itaiondu estão listados aqui. Pode passar na outra, a seguinte, João Paulo. Não, volta. Isso, pode deixar aí. Os equipamentos que estão em vermelho nós recebemos em doação. Os equipamentos que estão em azul são equipamentos que a própria Casa de Caridade adquiriu. Com as doações, alguma coisa veio de emenda e tudo, mas isso é o grosso aí dos equipamentos. Pode passar. Além disso, na montagem da UTI, que não aparece muito, mas se vocês vissem a quantidade enorme de mesas, geladeiras, cadeiras, monitores, computadores, o que tem ali? Monitor multiparâmetro, enfim, forno de micro-ondas, tudo isso que era do hospital e hoje fica na área de UTI. A lista de equipamento é enorme, porque quando eu coloco ali cadeira, você vai ver lá, tem 50 cadeiras que estão lá, e tudo isso foi sendo, aos poucos, montado. Hoje a gente tem UTI muito bem montada, embora não atenda às normas da UTI. Pode passar. Esse foi o serviço prestado pela UTI de Itaiondu, até hoje. 587 internações, desde o início, 59 pacientes foram transferidos, provavelmente, eu não estava ainda lá, mas são pacientes que entraram no hospital e foram transferidos antes que a gente pudesse atender aqui, antes que a gente tivesse UTI aqui, né? Nesse período tivemos 138 óbitos, mas, em compensação, 392 altas, 392 pacientes saíram do hospital curados. Eu acho que isso também é uma coisa para a gente se orgulhar, né? Outra coisa que eu tenho falado sempre é que depois aí dessas 59 internações, numa
numa fase inicial. Depois disso, até hoje, nenhum paciente de Itaiandu foi transferido para fora de Itaiandu. Isso é um conforto muito grande. Eu cansei de assistir lá pessoas de cidades até longe daqui, como Guaxupé, Monsenhor Paulo, entendeu? E é um sacrifício para a família, primeiro da transferência, segundo de ficar longe, já não pode visitar, e imagino, querendo vir em Itaiandu, mas não adianta, não pode visitar, e fica aquela agonia, né, de um ente querido internado à distância. Nós de Itaiandu, felizmente, não passamos por isso. Neste período, a Aline já falou, eu listei aí alguns ofícios que a gente vem aí desde o ano passado, desde a nossa entrada. Começo ali com o ofício do dia 2/7, que é por solicitação do Pierre, encaminhamos aos deputados Orair e Ulisses e tudo, era aquela questão de recurso para a UTI. Mas vários desses ofícios a gente foi tentando, até com a ajuda do prefeito, o próprio Conselho de Saúde e outros deputados aí. David levou um ofício nosso para o senador Anastasia, Eros Biondini também, através ali do Luiz Fernando, enfim. A gente foi fazendo. Eu, particularmente, que até não tenho contato com nenhum político que nessa hora pode ajudar, né? Mas a gente estava sempre conversando. Kleberson nos ajudou com o deputado, aquele ligado, também o deputado Dimas Fabiano nos ajudou com emendas e tudo, mas a gente nunca deixou de manifestar o interesse e a vontade que o hospital tinha e continua tendo de ter uma UTI. Isso faz parte do crescimento do hospital. Pode passar. E aí, a questão da não escolha da UTI de Itaiandu. A Aline já falou um pouco a respeito, né? O legado da UTI Covid no país foi de 6.500 leitos, e em Minas Gerais fomos contemplados com apenas 590, ela já falou, a necessidade é muito maior, e a nossa região apenas com 18 leitos. Pode passar. Então, vocês poderiam perguntar, e certamente a população está perguntando, mas por que o encerramento? Por que fechar o UTI Covid? E eu separei aqui, para que fique talvez de uma forma mais fácil de entender e da própria população entender, em duas questões principais, né? As questões regulatórias e a questão de recursos. Então, pode passar, por favor? Vamos falar um pouquinho da questão regulatória. A Aline já falou a respeito disso. Nós tivemos uma fase aí com decretos de calamidade e portarias e tudo. Eu não sou muito afeito a todos esses números e tudo. Acho que não é o mais importante. O mais importante é o que essas determinações diziam, né? Eles estabeleceram as normas e as excepcionalidades que seriam aceitas ou toleradas para que a gente pudesse, de fato, montar 25 mil UTIs no país. E não sei exatamente quantas no estado de Minas, mas, enfim, só foram viáveis por causa dessas excepcionalidades, como a Aline falou, até mesmo um hospital em barracas de campanha, né? Então, dentre as excepcionalidades estavam os padrões de instalação na UTI, tolerando as inconformidades que a nossa UTI possui. A nossa UTI, a primeira inconformidade que ela tem é que os leitos estão dispostos em apartamentos. Tem apartamentos com 2 leitos, tem apartamento com 1 leito. Isso, há muitos anos, não é tolerado numa UTI. As UTIs, hoje, elas são num grande salão, separados aí por biombos e tudo, de uma maneira que os UTIstas
consigam, de um postinho de enfermagem, tudo, estar enxergando todo mundo. Essa é uma das exigências, né? A nossa UTI, a exemplo de outros hospitais da região, foi desabilitada. Eu até botei aqui, porque eu tenho um documento aqui do Ministério, ele não usa nem o termo desabilitação, ele fala que as UTIs, inclusive a nossa, estão desautorizadas de operar a partir de 1º de março. Por que a nossa UTI ainda está aberta? Porque eu ainda tenho paciente internado. Tinha 3, agora tenho 2. Esses pacientes, como eles passaram do mês de fevereiro para o mês de março, eles trazem consigo essa excepcionalidade. Mas nós já estamos impedidos e não estamos mais recebendo novos pacientes de UTI, de Covid. Não estamos mais recebendo, não temos mais autorização, embora tenha vaga, não temos mais autorização para receber. Hoje, um paciente que procura o hospital por Covid, se for um caso de internação, a gente tem que colocá-lo no SUS fácil e ele vai ficar aguardando uma vaga. E que certamente ou vai para São Lourenço, ou vai para Varginha, enfim, ou UTI mais próxima, onde tiver uma vaga, né? Então, a nossa UTI, a Aline já falou aqui, conforme aconteceu com o Baipendi, com o Airuoca, com Lavras e tudo, ela foi desautorizada a funcionar a partir de 1º de março. Tá certo? Pode passar. Ou seja, as excepcionalidades deixaram de existir e nossa UTI, dessa forma, não atende mais. Tá certo? Para continuar, o que nós precisaríamos fazer? Eu preciso construir uma nova UTI, cujo projeto temos aprovado, eu não sei se todos aqui sabem. Em 2013, o hospital fez um projeto para uma UTI nova no andar de cima, naquele fundo lá, como quem vai em direção à fundação, onde hoje é a maternidade do hospital, fez um projeto para fazer uma UTI ali. Esse projeto foi encaminhado pela Vigilância Sanitária e esse projeto se encontra aprovado. Se nós tivéssemos a intenção, a vontade e o recurso, nós poderíamos já estar fazendo essa obra. É uma obra que tem um custo estimado de 2 milhões. Na verdade, o arquiteto que fez, eu tenho aqui um estudo de viabilidade dele, que ele estima esse custo em 2,5 milhões. Tem até o número quadrado aqui, mas arredondando 2,5 milhões. Eu acho que a gente conseguiria fazer com um pouco menos, mas não está demais falar em 2 milhões de reais. Quer dizer, isso é um primeiro passo que a gente tem para começar. Por que tem que construir? Porque eu não tenho a garantia de que a Anvisa ou a vigilância nos deixaria continuar com essa UTI funcionando até que uma nova estivesse concluída. E mesmo que a vigilância se dispusesse a analisar essa hipótese, certamente seria por um prazo curto, rápido, assim, tá bom. Então vocês têm 1 ano para fazer isso aí. E a gente sabe o quanto difícil vai ser levantar um recurso dessa ordem e depois fazer a construção. E, além disso, a nossa experiência diz, a vigilância não aprova, não toma uma decisão dessa, assim, do dia para a noite. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma necessidade de uma obra lá na Central de Material Esterilizado. O projeto está na Anvisa há mais de um mês, um projeto simples. Há mais de um mês está lá, nem sinal ainda de resposta, de aprovação. Então,
A estadual, não é Anvisa. É a vigilância de Varginha, em algum ponto eu falo de Varginha, tá certo? Claro, claro. Nunca estou falando sempre estou me referindo à vigilância aqui, a vigilância estadual, não é a vigilância aqui de Tendu, tá certo? Eu botei ali os pontinhos de interrogação, porque é tudo uma grande incerteza, né? Você consegue aprovar, você consegue continuar, você consegue construir, ou seja, botei aqui em vermelho, sem aprovação da vigilância, nem mesmo de forma particular nós podemos ter uma UTI. Se a gente resolvesse, então, não, vamos manter a UTI aí, o hospital. Nós não temos dinheiro para isso, mas isso é outro caso. Nem isso nós podemos fazer. Você só pode ter uma UTI aberta, seja clínica particular, o que for, se ela for aprovada pela vigilância sanitária. Tá certo? E sem essa aprovação, eu não tenho total certeza, mas quase certeza, essa UTI estaria impedida de receber verbas públicas. Nós discutimos isso, não tem um parecer definitivo, mas é provável que realmente seja assim. Quer dizer, nem que o município, se pudesse, se quisesse ajudar, sem que a gente tivesse uma UTI aprovada, seria possível, tá certo? Então, gente, resumindo, somente depois de atender as questões regulatórias e obter a aprovação da vigilância, o hospital poderá, então, tentar o credenciamento de sua UTI no SUS. E aqui eu digo, vocês vão entender mais na frente, se for do interesse da entidade e da comunidade. Porque esse já vai ser um segundo passo, credenciar a UTI no SUS. Entendeu? Porque se ela não for credenciada, você não recebe paciente do SUS. E embora a diária seja, não dê para pagar o custo, mas tem uma diária de R$600, que de qualquer maneira é um recurso a se considerar. Se você falar uma UTI de 10 leitos, considerando uma taxa de ocupação grande de 90%, são 270 diárias por mês a R$600, dá R$162 mil. Não dá para despesa, mas é um recurso. Então, eu vou repetir aqui, para encerrar essa parte regulatória. Sem aprovação da vigilância sanitária Varginha, eu pus aqui, nem mesmo de forma particular podemos ter uma UTI em funcionamento. Então, eu espero que esse ponto regulatório tenha ficado bastante claro para vocês. Pode passar, João Paulo, por favor. E aí, vamos à questão aqui dos recursos, tá certo? Pode passar. Nós, para mantermos a UTI, seja com 2 leitos, com 5 ou com 10, por que a gente está sempre falando em 10? Porque a vigilância, 10 é o número mínimo que ela aprova. Ela não aprova uma UTI com 5, nem com 2 e tudo, é no mínimo 10 que elas aprovam, e o SUS também. Para manter a UTI, eu tenho que ter essa equipe aqui, ó. 2 enfermeiros para a noite, 2 enfermeiros por dia, 8 técnicos de enfermagem por dia, 8 técnicos para a noite, etc., auxiliar de limpeza, médicos plantonistas, coordenação lá, tem que ter um responsável, tem que ter um médico nefrologista. Nós aqui pagamos um médico nefrologista terceirizado, que assina pela nossa UTI, mas faz parte da equipe obrigatória, é obrigação você ter todos esses profissionais disponibilizados na UTI, técnico de hemodiálise, fisioterapia, etc., etc., que dá esse total aqui, que eu arredondei, e peço que vocês guardem esse número. Então, só com profissionais a gente gastaria R$205 mil para manter a UTI. É o que a gente gasta hoje. Essa equipe está lá até hoje, ela não foi desmobilizada ainda. Pode passar, por favor. Quais são os outros custos? Os custos de suprimentos e aqueles chamados custos diversos, que eu listei aqui. Aliás, essa apresentação ela já está salva ali no computador da Câmara, vocês podem obtê-la depois.
Suprimentos são os medicamentos, são os gases, o oxigênio e tudo, e uma pequena taxa de administração lá dentro da UTI. E os custos diversos, esterilização de materiais, exames internos, limpeza, refeições, etc. Quanto que dá isso aqui? R$ 165.900. Isso, veja bem, eu estou considerando aqui dentro medicamentos como R$ 90 mil, eu considerei, numa UTI normal. Vocês se lembram que eu tive aqui em maio, e eu mostrei para vocês, nós tivemos mês que nós gastamos R$ 440 mil de medicamento. Teve mês de maio, nós gastamos R$ 540 mil de medicamento, tá certo? Então, tudo isso a gente faz assim, olha, correndo tudo normalmente e tal, não sei o quê, mas ninguém me garante que no mês lá esse medicamento não suba para 150, para 200 mil. Não deve acontecer em condições normais, mas a gente sempre está... A folha de pagamento é 205, tá certo? Agora, aqui a gente já entra num terreno que vai assim meio, vamos dizer, é provável, mas não é totalmente certo, né? Então nós temos, pode passar. Qual que é a conclusão aqui? A questão dos recursos para você manter um UTI. Eu gasto 205 com mais 165, eu gasto então 370 mil com uma UTI. É esse, então, o número. Eu tenho, se a gente conseguir lá na frente a habilitação do SUS, e eu digo para vocês o seguinte, talvez o mais difícil seja a habilitação, seja a aprovação pela Anvisa. Eu não sei se lá na frente vai ser tão difícil uma habilitação pelo SUS. Até porque nessa hora os políticos vão pesar muito e tal, não sei o quê. Talvez não seja tão difícil. É uma suposição minha, não é nenhuma afirmação. De qualquer maneira, se eu conseguir a habilitação pelo SUS, entrariam 162 mil por mês aqui. E o nosso déficit seria de R$ 208.900. Isso, arredondando, gente, é um déficit de 2,5 milhões. A Aline falou em 4, e ela tem razão, porque 4 seria o total, né? Mas se nós tivéssemos essa receita aqui de 162 vezes 12, aí vai dar uns 2 milhões e pouquinho, o déficit cai para 2,5 milhões. Então, senhores, nesse momento é o seguinte, no meu modo de ver, essa UTI seria viável, mas não fácil, se nós tivéssemos um suporte financeiro que nos desse aí um horizonte de pelo menos um ano de sustentabilidade financeira. Olha, você pode abrir sua UTI, aí você vai ter tempo, correr atrás do SUS e tudo, aí você vai tentar habilitar 1, 2 leitos no convênio, porque o convênio paga um pouco mais, por exemplo, o SUS te paga R$ 600 e mais nada. A Unimed paga em São Lourenço 750 e medicamentos que usar. Entendeu? Já não, vamos dizer, não pagaria o custo, mas já é melhor do que o SUS. Né? O SUS é 600 e acabou, do convênio. Então, se nós tivéssemos uma equação financeira que nos desse a possibilidade, sem botar em risco o hospital, de correr atrás, de fazer uma UTI e tudo, com essa sustentabilidade, não. E vocês sabem, né, como é difícil aí arrumar recurso e tudo, principalmente recurso para custeio, mas essa é a situação. Veja bem, o Paulinho se comprometeu a até um recurso que ainda está por vir. O Paulinho queria custear a UTI no mês de março inteiro. E aí, que eu falava para ele é o seguinte, Paulinho, eu estou vendo a sua boa vontade, eu admiro a sua boa vontade, mas e o mês de maio? Mas e o mês de junho? A situação é essa. Mesmo que a gente conseguisse, eu já mostrei que a gente
não conseguiria hoje manter aberta por questões regulatórias. Mas mesmo que conseguisse, como é que a gente faz nos meses seguintes? Então, é um déficit todo mês de R$200 mil, né? O hospital, numa situação dessa, depois de, sei, 3 meses e tudo, ele vai precisar de aporte lá, porque senão ele fecha, né? Então, a responsabilidade minha, da mesa aí, junto com a Janice está ali, o nosso... tem que ter, assim, eu falei ali para alguém ali, eu falei assim, às vezes precisa mais coragem para fechar do que para manter aberto. Precisa de mais responsabilidade fechar. Ninguém, Paulinho, Aline, eu, a nossa mesa, ninguém gostaria de fechar a UTI. Batalhamos muito, conversamos muito, passamos aí, a semana passada, esses dias pós-carnaval, com reuniões na parte da manhã. Paulinho marcou uma reunião às 8 horas da manhã na fundação, eu falei, não é possível, será que... 8 horas estava lá, ficamos reunidos até quase meio-dia lá, e depois voltamos à noite, tudo, né? E eu sei que sempre tem quem vai falar, não, mas a gente, vamos lá, a gente consegue, a gente levanta, a população vai ajudar e tudo. Olha, até para isso tem que ter um certo limite, a gente não pode comprometer a Santa Casa e toda a saúde do município, porque a Santa Casa não é só UTI, nós não podemos comprometer esse hospital contando com uma ajuda que poderia vir de político. Olha, eu tenho emendas, a emenda do Dimas Fabiano, que é um arco cirúrgico e uma mesa cirúrgica, eu já assinei o convênio desde o ano passado, isso não chegou ainda. Chegou aí duas autoclaves da emenda do Stefano, mas o restante do material, que também está incluído na mesma emenda, ainda não chegou. Chegaram só as 2 autoclaves, tem emenda ali que o David também ajudou, também ainda não chegou. Já tem conta aberta na Caixa, o dinheiro já veio para a Caixa, mas tem a burocracia de você fazer aquisição pelo sistema aí de compras e tudo, então assim, não é fácil. E uma outra coisa é o seguinte, quer dizer, como a Aline falou, a nossa luta, nossa tentativa vai continuar, então o Pierre falou comigo, quem sabe a gente consegue um movimento lá na Assembleia. Alguém também comentou, Stefano disse que arruma uma audiência no Ministério da Saúde, você mencionou isso no Facebook. Nós estamos à disposição para viajar para onde quer que seja, para ir falar onde quer que seja, mas nós precisamos ter muito o pé no chão nessa hora com relação. Ninguém está gostando de fechar. E eu diria para vocês, só para complementar, nós temos aí, quem conhece o Hospital de Cruzília, certamente voltou de lá muito impressionado com o hospital, com as instalações do hospital, né? Eu já fui atendido lá. Nós temos o Dr. Franklin, que é daqui de Itaiandu, que é ortopedista lá. Essa turma do futebol aí é capaz de já ter ido lá algum dia, né? E o hospital é um hospital que é de uma congregação de freiras e tal, mas um hospital sensacional, de limpeza, de estrutura e tudo. O Hospital de Cruzília não tem UTI. Então, como eu tenho falado, se você tem um problema de ortopedia aqui, você vai para São Lourenço. Se você tem um problema cardíaco, você vai para Varginha. Em grande parte do estado de Minas, quem tem um problema na vista vem para Itaiandu. Quer dizer, a saúde hoje no nosso país, ou pelo menos no nosso estado, ela é desenhada dessa forma. A UTI é mais um serviço. Claro que é um serviço importante, que ajudaria o nosso hospital a crescer, nós vamos tentar batalhando isso. Agora vamos trazer um médico vascular para começar a operar aqui.
Vamos buscar o credenciamento do SUS para ortopedia. Já tem a promessa aí, não vou falar do nome, mas tem uma promessa de um ortopedista de vir para cá também, para que a gente possa passar a atender aqui pelo SUS, a ortopedia. Mas a UTI, gente, é um serviço como é a cardiologia. São Lourenço agora está tentando passar a ter em São Lourenço a oncologia, inclusive com cirurgias oncológicas e tudo, que não tem. Então, se você tiver qualquer um desses problemas, você vai ter que ir para Varginha, vai ter que ir, e o pessoal vai ter que vir para Itendu para tratar da vista. Então, eu acho que é uma pena que a gente não consiga continuar com a UTI, mas o hospital vai continuar sendo forte, vai continuar fazendo um grande serviço de atendimento, não só em Itendu, mas na nossa regiãozinha aqui inteira, todo mundo corre para cá, né? E eu espero que eu tenha conseguido expor para vocês de uma forma bem didática e gostaria muito de contar com vocês aí na repercussão desta fala para mostrar para a população, e eu espero que a população que estiver nos vendo aí entenda que não faltou empenho, não faltou luta, mas que nesse momento o quadro que nós temos à nossa frente nos impede aí de manter a UTI aberta. É isso aí, obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, aos munícipes aqui presentes na noite de hoje. Iremos encerrar essa reunião e dizer que daqui 15 minutos iniciaremos às 7h30, iniciaremos a nossa reunião ordinária. Agradecer à secretária Aline, ao provedor Cláudio. E nesse período, se vocês tiverem alguma dúvida eventual, poderão consultar tanto a Aline quanto o Cláudio, tá, para que sane essas problemáticas. E aí, na reunião ordinária, eu darei mais 5 minutos para cada vereador poder fazer uso da fala específica direcionada ao tema do hospital. Agradeço a colaboração e compreensão de todos. Agradeço ao empenho da administração do hospital, da administração pública de Itendu na luta e na continuidade da UTI, não a UTI Covid, mas transformando a UTI Covid em UTI genérica, direi assim, dessa forma. E por último, dizer uma frase de Milton Nascimento, que os sonhos não envelhecem. Então, o sonho nosso de ter uma UTI no município de Itendu, por enquanto, ele continuará no sonho, mas nós lutaremos para a realização deste sonho, e isso podemos contar com a ajuda dos vereadores, dos deputados e de toda a comunidade. Infelizmente, essa é uma decisão da critério do município, critério do hospital, e assim, dessa forma, continuaremos a nossa luta. Portanto, os sonhos não envelhecem. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. As perguntas nós vamos fazer para eles lá? Pode fazer ali agora. Se vocês quiserem chegar, chega ali. Para perguntar diretamente para eles.